Olá, caros alunos e alunas, vamos para mais uma aula do nosso curso de História para o segundo ano do ensino médio. E na aula de hoje a gente vai trabalhar aí com o conceito da conjuração baiana e a Inconfidência Mineira. São dois assuntos bem interessantes para a gente pensar aí toda uma construção do processo de independência do Brasil que está, digamos assim, no horizonte da aula de hoje. Então vamos lá aí, olha. Portugal, no final do século XVII, mais ou menos, vai começar, meados do século XVII, vai começar a ter uma série de situações ali problemáticas financeiramente, fazendo com que o rei Dom José I faça uma opção por trazer um déspota esclarecido, ou seja, chamar alguém com ideais iluministas para administrar o Estado português. E esse déspota esclarecido vai ser o Marquês de Pombal. E de cara o Marquês de Pombal vai tentar buscar meios de reestruturar a economia do Estado português. E esses meios vai passar por um maior controle dos impostos por parte aí de Portugal na colônia. As pessoas, basicamente, elas não queriam pagar os impostos, então acabavam desviando isso de diversas formas e a gente vai observar um pouco sobre essas formas e o quanto isso vai impactar a economia do Estado português. E de cara a gente vai pensar o seguinte, há uma queda muito acentuada da extração de ouro no Brasil. O Estado português ele estava enriquecendo até o século XVII, muito por conta, até o século XVIII, na verdade, muito por conta dessa extração do ouro no Brasil. Lembrando que é no finalzinho do século XVII, início do século XVIII, que você tem as primeiras jazidas de ouro descobertas na região de Minas Gerais, aqui no Brasil. E essa extração, para vocês terem uma ideia, vocês vão observar aí ao lado esse mapa que ele é bem interessante. Para vocês terem uma noção aí, olha, mais ou menos ali entre 1730, eu vou colocar o ponteiro aqui, olha, do mouse. Olha só. Aqui, olha. Entre 1734 a 1740, ou seja, mais ou menos no comecinho da década de 1740, você tem o ápice da extração de ouro no Brasil. E olha a quantidade, gente, são 12 toneladas de ouro num período aí mais ou menos de 4 anos, tá? 4 anos. São mais ou menos 3 toneladas, 3.000 quilos de ouro por ano. Isso, é claro, é muito ouro. Vai ter um desenvolvimento extraordinário do Estado português, um desenvolvimento econômico. A gente sabe que, no final das contas, muito desse dinheiro que vai para o Estado português, ele acaba sendo, digamos assim, repassado pela Inglaterra com uma série de estratégias econômicas por parte dos ingleses, mas isso aí já é uma outra história para outro momento. A nossa reflexão é pensar, havia muito ouro no Brasil e muito ouro que chegava até Portugal. E veja bem, esse número aí de cerca de 3 toneladas de ouro por ano só de Minas Gerais era a parte legal, tributável, que era declarado. Você imagina o que tinha de ouro por fora que não era declarado, que não era, digamos assim, tributado dentro dos impostos. Era uma quantidade absurda de ouro que tinha no Brasil. E, é claro, a gente vai começar a perceber que com o declínio dessa extração de ouro faz com que o Estado português comece a buscar formas de pressionar a elite colonial, os principais mineradores, os grandes mineradores, a fazer com que houvesse novamente essa extração ou esses números de ouro extraído no Brasil. E para isso, para ter uma maior pressão, o rei de Portugal vai mandar até a região de Minas Gerais um novo governador-geral, Visconde de Barbacena, e ele vai pregar uma rigidez mais ampla aí na cobrança dos impostos. Ele vai pregar a chamada derrama, certo? Aqui na imagem do lado a gente vai observar o seguinte, os chamados santinhos do pau-oco, ou seja, aquela imagem falsa de santos católicos, onde era oca por dentro, recheada de ouro e mandada para Portugal como uma forma de você contrabandear. Então, eu estava falando aí, a derrama vai ser basicamente a cobrança dos impostos atrasados. Então, todos aqueles que estavam devendo impostos deveriam pagar esses impostos de uma tacada só,
maior fluxo de caixa por parte do Estado português. Eles iam aumentar a arrecadação através dessa pressão. O problema é que a maioria desses grandes mineradores, a gente está falando de uma elite colonial, eles deviam muito dinheiro de imposto, uma quantidade quase que estratosférica, muitos deles uma quantidade impagável. Isso vai gerar uma série de problemas, uma série de consequências a essa pressão. A charge está ali, olha, a população amedrontada e a brincadeira, tá, o cara batendo o tambor e mostrando ali a derrama, e o povo meio que perplexo com tudo diz o seguinte: que diabo será isso? E o outro lá também perplexo diz: sei lá, mas se veio de Portugal não é boa coisa. E aí, olha, a gente vai perceber que essa elite endividada, com medo da derrama, vai organizar um movimento de emancipação. E aí a gente deve pensar aqui algumas coisas. Esse é um movimento de emancipação, de independência, mas é um movimento de independência da localidade de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, que estavam atrelados a essas ideias. A gente vai perceber que, com o desenrolar das coisas, o Rio de Janeiro se afasta e fica mesmo só com Minas Gerais. Mas era uma ideia de independência local e não da América Portuguesa. Não tinha ideia de Brasil ainda, tinha ideia de independência local. E era a Inconfidência Mineira um movimento que tinha as ideias iluministas muito fortes dentro dele, principalmente a ideia de liberdade de comércio, de você poder comprar e vender para quem quiser, tentando aí uma ideia de quebrar, obviamente, o pacto colonial que obrigava os colonos a comercializar só com Portugal. Então essas ideias vão, digamos assim, prosperar nessa situação que se encontrava ali a província de Minas Gerais. Isso tudo vai gerar a ideia da Inconfidência Mineira. Por que a ideia? Por que não teve Inconfidência de fato? Porque o Visconde de Barbacena ele não vai declarar a derrama. Tudo começaria na ideia da Inconfidência com a derrama. No momento que o Visconde de Barbacena declarasse a derrama, começaria a Inconfidência, o processo aí de revolta que levaria à independência. Como o Visconde de Barbacena vai demorar, vai postergar isso faz com que a pressão vá aumentando. Ele, Visconde de Barbacena, vai chamando individualmente algumas pessoas e acaba fazendo com que um dos grandes endividados, um cara chamado Joaquim Silvério dos Reis, ele vai delatar todo o movimento. Em troca, o Silvério dos Reis vai ganhar o perdão de suas dívidas. E aí o Silvério dos Reis vai dizer todo mundo que estava envolvido, todos os grandes mineradores, então pessoas de grande relevância, inclusive no ramo da literatura, muitos deles. Então tem uma charge ali, uma brincadeira de Vila Rica, em 1789, ali algumas pessoas importantes dizendo: puxa, Tiradentes, você também foi preso pela Operação Inconfidência? E aí alguns desses grandes nomes, inclusive da literatura, como Cláudio Manuel da Costa, que era jurista e poeta, e Tomás Antônio Gonzaga, que também era poeta. E um grande nome aí da Inconfidência Mineira, que é o alferes Joaquim José da Silva Xavier. O que era o alferes? O alferes teria uma ideia aí de subtenente dentro da hierarquia militar. Ele participava diretamente do movimento. Ele, Tiradentes, era um cara envolvido num mar de corrupção. Entre as coisas que ele promovia de corrupção, ele, digamos assim, fazia vista grossa para o trânsito de ouro em pó dentro de Vila Rica, coisa que era proibida pelo Estado português. E, claro, ele recebia muita propina por conta disso. Ele é uma pessoa que vai se enriquecer ao longo, usufruindo da propina do cargo que ele vai ter. E, claro, ele vai ser uma das pessoas endividadas que vai, digamos assim, ser o elemento, ou teoricamente ele deveria ser o elemento que faria a ligação dos intelectuais da Revolução com as classes mais populares, uma vez que o Tiradentes ele vinha de uma classe popular. É claro, esse nome é um nome pejorativo, porque além de alferes, ele, Joaquim, era dentista, e vão colocar esse apelido depreciativo de Tiradentes para tentar denigrir um pouco a imagem
dele. Seja lá como for, como todo mundo foi delatado, ao inquérito, vai levar esse inquérito a um julgamento e todos da elite colonial acabam sendo presos e condenados à morte. Porém, na hora da execução, a elite vai ser perdoada por Dona Maria I, rainha de Portugal, a mesma lá, rainha Maria doida, tá? Ela vai perdoar todos as elites, né? Os membros da elite, os poetas e tudo mais, e só o Tiradentes vai ter como castigo exemplar. Ele vai ser enforcado, tá? O seu corpo vai ser esquartejado, cortado em pedaços, e cada pedaço do corpo de Tiradentes vai ser colocado em uma das cidades por qual ele, Tiradentes, passou falando do movimento da independência. Então esse seria aí um castigo exemplar para que todo mundo soubesse a força do Estado português e ninguém questionasse mais a ideia. A gente vai perceber aí, olha, tem o quadro do Pedro Américo de 1893 mostrando o Tiradentes aí completamente desfigurado, digamos assim, corpo esquartejado. Há toda uma construção da imagem de Tiradentes, principalmente no período republicano no Brasil, e essa construção da imagem de Tiradentes leva a gente a concluir que há uma percepção, uma imagem muito parecida de Tiradentes, barbudo e tudo mais, associando a próprio Jesus Cristo, a uma série de mensagens, digamos assim, em cima disso. Por que é construído lá na República? Porque no momento que o Brasil vai se distanciar, digamos assim, do Império, eles vão precisar de uma figura, de um herói nacional, mas que não fosse atrelado ao Império, um herói para a independência do Brasil. E vão achar em Tiradentes esse herói. Por isso a imagem dele é tão importante, inclusive é feriado, dia 21 de abril, feriado de Tiradentes, e outros mártires acabaram sendo esquecidos ao longo da história, ou pelo menos não muito falados, como é o caso que a gente vai trabalhar aqui da Conjuração Baiana, em 1798, praticamente 10 anos depois da Inconfidência Mineira, lá na Bahia, que passava por uma crise econômica muito grande. A Bahia já foi a província e Salvador a capital da colônia. Ela, aos poucos, vai perdendo a sua força econômica, a economia do açúcar em declínio terrível. Isso faz com que grande parte da população acabe passando muita fome, muita necessidade. Nessa época, aí, finalzinho do século XVIII, a Bahia tinha em sua maioria esmagadora de uma população pobre e negra, sem contar um número absurdamente grande de escravos. Então a situação era uma situação de tensão social muito forte dentro da Bahia. E vai surgir também, ou vai ganhar força também, as ideias da Revolução Francesa, lá, que a gente já estudou, as ideias da Revolução Francesa de liberdade, principalmente igualdade. Isso vai ser como um barril de pólvora para a população mais pobre dentro da Bahia. Como é que essas ideias chegam? Existe, claro, uma elite intelectual na Bahia que vai ter acesso às ideias iluministas de Voltaire, do Rousseau e por aí vai, da própria ideia da Revolução Francesa através de jornais, e isso acaba sendo repassado de algum modo para a população mais pobre. E um grupo começa a fazer uma panfletagem dizendo quais são digamos, os problemas enfrentados dentro da Bahia e a necessidade de uma emancipação. E aí a gente traça um paralelo bem interessante aqui. Assim como nós tivemos na Inconfidência Mineira, na Conjuração Baiana, mais uma vez, a ideia de independência vai ser uma ideia de independência local, província da Bahia independente. Não tinha em nenhum momento pensado uma ideia de independência da colônia portuguesa. A ideia de independência do Brasil, isso não existia. Então, mais uma vez, era uma coisa local, com a elite colonial e uma grande base popular. Diferente lá do caso da Inconfidência Mineira, que a base popular era quase nula, na Bahia a base popular era absurdamente grande. Era tão grande que isso vai fazer com que a própria elite fique um pouco com medo dessas ideias de liberdade. Liberdade de comércio era interessante para a elite, mas uma liberdade como, por exemplo, o fim da escravidão, aí já não era tão interessante assim. Então a gente vai ter esses questionamentos, é claro, um medo da elite. E esse medo da elite vai fazer com que a elite vá abandonar aos poucos o movimento. E
fica à frente desse movimento as pessoas ali, ó, Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga, João de Deus. Claro, gente, olha só, a gente está falando da Bahia, esses são os líderes de um movimento popular, eles são o quê? Negros. Então, a Revolta dos Búzios, de 1798, uma alusão aí aos elementos do candomblé, de adivinhação e por aí vai. Bom, o que vai acontecer? Com esse caráter popular vai gerar uma desarticulação, tá, do movimento. Esse movimento acaba os líderes sendo presos, esses líderes que eu citei, e eles acabam destruindo completamente qualquer ideia. O exército é colocado dentro da colônia, o movimento vai ser duramente reprimido pelas tropas portuguesas e, claro, os principais líderes vão ser presos e condenados à morte. Uma morte assim, bem parecida com a ideia da morte do Tiradentes. Eles vão ser executados em praça pública, o corpo esquartejado e as partes do corpo de cada um deles colocado em vários pontos da cidade de Salvador, mostrando para a população o que acontece com quem pensa algo contrário ao Estado português. Mais uma vez, a gente tem uma proximidade, tá, entre os dois movimentos. Então, tem ali, olha, a Praça da Piedade, local da execução dos conjurados, isso aí na época, no finalzinho do século XVIII, e a Praça da Execução, aí, a Praça da Piedade aí nos dias de hoje. Mais uma vez, a gente deve pensar aí, são dois movimentos, tá, de extrema importância, mas são dois movimentos locais. Nenhum deles vai pensar uma independência do Brasil. É claro que, apesar de ser duramente reprimido, a ideia de uma emancipação começa a prosperar dentro da colônia Brasil. Essas ideias começam a passar por todos os locais e vai chegar, obviamente, ao processo aí de independência de fato, mas esse processo de independência não vai ter muito a ver com o caráter popular. A gente vai perceber isso, tem muito a ver com a vinda da família real portuguesa para cá, para o Brasil, em consequência das guerras napoleônicas que a gente assistiu na aula anterior. Agora acabou, obrigado por assistirem essa aula. Quero agradecer demais a você aí, meu aluno que está nesse momento complicado, tendo acesso às aulas, assistindo às aulas, se compenetrando em estudar. A gente sabe que é muito complicado, mas a gente vai passar por isso. Então, eu quero agradecer demais a todos os meus alunos, em especial aos meus alunos aí do Visconde de Quissamã, que é a cidade que eu adotei para morar. Então, esse vídeo é dedicado para vocês. Espero que vocês gostem e até a próxima. Valeu!